E então, caros amigos, mais um vídeo dessa série meditando o mistério de Pentecostes a partir dos textos das Sagradas Escrituras que a liturgia nos apresenta na vigília e no dia da solenidade do Pentecostes. Muito bem, vamos agora aos Atos dos Apóstolos, vamos para o Novo Testamento. Já vimos Romanos, e vamos agora ver, primeiro vimos o Antigo Testamento, vimos Romanos e agora os Atos 2, 1 a 11. É o clássico texto dos Atos dos Apóstolos sobre a efusão do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pentecostes é uma festa judaica, Shavuot. Essa festa celebrava a criação, celebrava a aliança e o dom da lei no Monte Sinai, celebrava as colheitas, as primícias das colheitas do trigo e da cevada. Então, Pentecostes celebrava tudo isso. Vinham muitos judeus do mundo todo, porque os judeus eram espalhados pelo Império Romano. Então, os judeus que moravam na Terra Santa, na Palestina, na Judéia, e judeus de fora. E os apóstolos estavam no cenáculo. Era um período difícil, Jesus tinha morrido, ressuscitado, era um período de tensão, certamente muitos judeus olhavam enviesado para aqueles judeus discípulos de Cristo, e eles estavam com medo, Jerusalém cheia, eles estavam com medo no cenáculo. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Por que esse vendaval? Por que esse tremor? Por que estas línguas de fogo? Lembram o Monte Sinai. Veja, o dom da lei. Pentecostes celebrava o dom da lei, da aliança. No Sinai, podem olhar no Êxodo e Deuteronômio, quando Deus foi dar as 10 palavras, os 10 mandamentos a Moisés, a montanha tremia, havia barulho, como um impetuoso vendaval, havia fogo, como uma erupção vulcânica. Então, o que a Escritura quer mostrar é que agora o novo Sinai é o cenáculo. Deus vai dar uma nova lei. Deus vai fazer uma nova aliança, é o que Cristo prometeu, uma nova aliança com o seu novo povo. Não mais o povo das 12 tribos, o antigo Israel, segundo a carne, mas o povo que se funda, que tem como alicerce os 12 apóstolos do Cordeiro. O Cordeiro é Cristo. Veja, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava. Então, é uma efusão do Espírito Santo. O Espírito, eu expliquei isso, você pode ver no vídeo sobre a Ascensão e o outro vídeo sobre Pentecostes. Eu explico que o dom do Espírito não se resume a Pentecostes. Jesus é ressuscitado no Espírito Santo e já dá o Espírito na tarde mesmo daquele dia. Pode olhar em João, no final do Evangelho de João. Depois, Jesus, São Lucas diz nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que Jesus, nos 40 dias em que se encontrava com os apóstolos, falava-lhes do reino de Deus no Espírito Santo, mas agora é uma efusão clara, pública, vou usar um adjetivo, espalhafatosa do Espírito. Mas não é a única. Se você olhar no final do capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, novamente o Espírito desce, cai assim, treme o lugar onde eles estão. Então é uma efusão do Espírito. E o Espírito os faz falar de um modo que os ouvintes vão entender. Começaram a falar em outras línguas. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Eram judeus que nasceram fora da Terra Santa e que, por devoção, para ficar perto da Cidade Santa, vinham morar em Jerusalém. Veja, quando ouviram barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos,
pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Aqui existe um mistério, é o contrário de Babel. Você olha quando eu expliquei aí no primeiro vídeo dessa série. Né? O homem quis chegar até Deus sozinho, construindo uma torre, orgulhosamente, e o que gerou foi confusão, Babel. Aqui não, aqui é Deus que desce no Espírito e gera harmonia. O fenômeno aqui é esse. Os apóstolos falam em aramaico e os que escutam, escutam na sua língua materna, do país onde nasceram, mesmo sendo judeus. Então, uma verdadeira harmonia. É a divisão de Babel que é curada. É como o nosso coração. Nosso coração é Babel. É uma confusão de paixões, de desejos desencontrados. Isso é o homem carnal. É o homem que segue seus impulsos. Quando a gente se deixa guiar pelo Espírito, todas as nossas vontades são unificadas na vontade do Cristo. Porque o Espírito nos dá os sentimentos de Cristo, as atitudes de Cristo. A mesma coisa vale para a igreja, vale para o mundo. Quando a gente se abre e se deixa guiar pelo Espírito de Cristo, então vem a harmonia, então vem a compreensão. Pois bem, cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando, não são todos galileus? Veja, como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Que mistério tão grande! Veja, então, o Espírito de Cristo provoca a comunhão. A comunhão. Aqui já aparece também a universalidade da igreja. Aqui em Jerusalém, judeus que falam línguas diversas escutam o evangelho e compreendem. Aqui já está presente a igreja universal, a igreja na sua catolicidade. A igreja que deve ir e falar todas as línguas. A igreja que deve ir e nos costumes de cada povo, entrando em cada cultura, em cada região, deve ali não se adaptar ao mundo, mas deve aproveitar tudo o que for aproveitável e usar tudo aquilo que é bom, que é justo, que é legítimo para transmitir o evangelho. Sabendo que o Espírito de Cristo é espírito de unidade, de harmonia, na variedade, na pluralidade. Isso vai sempre existir na igreja, impressionante. Né? E aí Pedro vai fazer o discurso, agora com o dom do Espírito Santo, que vem como força para a missão. Pedro não tem medo com os outros de falar. É a primeira vez que a igreja vai pregar. E depois disso nunca mais vai se calar. Nunca mais vai ficar trancada. Então começa agora, veja, uma explosão. É por isso que o Pentecostes ele está ligado a um sacramento, a crisma. Enquanto a vida nova que a gente recebe, como os apóstolos receberam, também no cenáculo, no dia mesmo da ressurreição, Jesus entrou, disse: a paz esteja convosco, e soprou, recebei o Espírito Santo. Isso está associado ao batismo, que nos dá o Espírito de Cristo como vida de Cristo, vida nova. O Pentecostes está associado à crisma, porque é uma efusão do Espírito, não mais como vida simplesmente, mas como força para o testemunho, força para o anúncio, força para a edificação da igreja. Força, é como aquela vida recebida no batismo agora explode em maturidade, transborda em testemunho e em missão. Por isso, o sacramento
desde o início a igreja batiza e depois de batizar tem uma imposição das mãos para a efusão do Espírito como força e a unção com o crisma, que é a mistura do azeite com perfumes consagrado pelo bispo. Então, o fato é esse, a igreja vive no Espírito do Cristo ressuscitado. É no Espírito que a igreja prega, é no Espírito que a igreja leva o Evangelho, é na força do Espírito que os vários ministérios, carismas, dons existem na diversidade e na harmonia, articulados na caridade, no amor. Bom, ainda tem alguns vídeos com outros textos da Escritura que nos ajudam a compreender o Pentecostes e a misteriosa presença do Espírito na igreja. Até lá!